Eu sou um filho amado de Deus, discípulo amado de Jesus, vencendo nas áreas de compulsão e sexualidade. Meu nome é Joel. Sejam bem-vindos a mais essa ministração nossa. Estamos na decisão 3, que é entregar. Já passamos pela decisão 1, que é admitir, né? Todos se identificaram, eu admito. Passamos pela decisão 2, que é confiar, e agora nós estamos na decisão 3, na semana 12. Tá? A tua apostila você vai abrir lá na página 139. Eu gostaria de começar com uma oração. Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós temos sido confrontados por Ti, Pai. Eu peço, Pai, que aquilo que nós vamos aprender aqui, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, a trazer um despertamento, Pai, de decisões, de atitudes e de coisas que nós precisamos fazer diariamente, Pai. Deus, que nós possamos nos entregar, Senhor Deus, a um relacionamento pessoal com Jesus todos os dias, ó Pai. Eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Acompanha comigo aí, querido. Decisão 3, entregar. Eu entrego tudo. Repita aí, eu entrego tudo. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11:36. Entregando-se a um relacionamento pessoal com Jesus. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho de Deus, não tem a vida. Olha aqui para mim um instantinho, meu querido. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos ao chegar aqui no 30 Semanas, nesse ministério, é que nós não somos o nosso pecado. E a partir de um relacionamento com Jesus, podemos nos tornar filhos e filhas amadas. Só que para se tornar filho, a gente precisa passar por um processo. Ninguém se torna ou faz de si mesmo filho de Deus, pois o ser humano não tem essa capacidade. Lá no livro de eu gosto muito do texto lá de Efésios, isso não está na tua apostila, tá? Isso é um bônus, né? Efésios capítulo 2, versículo 8, fala o seguinte, que pela graça sois salvos, e por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, o novo nascimento, ele é um processo que vem do alto, dos céus, que vem do trono de Deus, que é através da graça de Deus, é um presente para nós, né? E então o ser humano não tem essa capacidade através das suas forças, né, pessoais, ou mesmo pelo fruto de zelo ou de aparente amor pelo próximo, que no caso seriam as obras, né? O que Cristo fez na cruz é o que faz de uma criação ou uma criatura ou um filho. O sacrifício de Cristo na cruz é que nos traz essa convicção e que nos torna filhos. Acompanhe comigo aqui agora, queridos. Eu também sou filho. Os filhos de Deus, eles são reconhecidos por crerem no nome do Senhor. Então, existe uma forma para se tornar filho. E se você não passar por esse processo, por esse novo nascimento, você ainda não é filho. Olha só o que diz o texto aqui. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha aqui para mim, meu querido.
Existe um processo, né? Está lá no livro de João, capítulo 1, versículo do 11 ao 13. Existe um processo para nós nos tornarmos filhos de Deus, né? Isso, porém, não deve ser uma verdade apenas no momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, tá? Mas também é uma decisão diária. Você deve decidir diariamente se tornar um filho de Deus. Porque as decisões que nós fazemos quando nós aceitamos a Jesus, elas nos levam a nos tornarmos filhos. Mas o permanecer filho é resultado de uma decisão diária que você toma. Todos os dias você tem que se entregar a esse relacionamento, para que a sua identidade ela seja comprovada e para que você tenha um relacionamento de filho com o Pai, sabe? E nós vamos dia a dia, né, entregar tudo o que somos a Deus numa vida de rendição. Nós aprendemos, né, que nós precisamos nos render aos pés do Senhor. Nós vamos caminhar nessa trilha da terceira decisão de entregar-se a Jesus pessoalmente através dos seguintes passos menores. Acompanha comigo aí então, queridos. Quais são esses passos, pastor? Primeiro, reconheça o que afastou você de Deus. O que tem me afastado de Deus? Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, e não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha aqui para mim, meu querido. O pecado é aquilo que nos separa de Deus, é o que nos afasta de Deus. E todos os homens pecaram. Romanos 6:23 diz que todos pecaram, né, e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos entender, né, que ser destituído é ser exonerado, é ser desprovido, é ser deposto da glória de Deus. Então veja os termos que revelam alguém que tinha uma posição, seja qual for, de destaque, uma posição acima e a perdeu. Assim como alguém que tem uma posição no exército e ele é deposto, ele é destituído. O cara é um oficial e daí ele é destituído por ter cometido um ato de traição, né, ou por ter desertado, né? Então ele é destituído, ele perde, né, todas as suas prerrogativas que a sua posição lhe concedia. Então ele já não é mais um soldado, né? Ele não é mais reconhecido, né? E nós, por causa do pecado, né, nós fomos destituídos, nós fomos exonerados e nós não podemos mais ser reconhecidos como filhos, certo? E estamos longe da glória de Deus. Olha o que o autor de Hebreus ele fala, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Olha aí, acompanha comigo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então nós temos aqui, queridos, o trabalho que Jesus realizou, né? Que foi o sacerdócio que ele realizou, né? Que foi a questão de nos tornar, né, filhos de Deus através dessa obra que Ele executou, né? Em Cristo nós somos plenamente resgatados da nossa forma vazia, da nossa vã maneira de viver, para o resplendor da glória do Pai. E o próprio Filho, por seu sangue, nos comprou e por Ele nós fomos resgatados. Eu quero que você acompanhe comigo aqui o que fala lá no livro de Pedro, capítulo 1, versículo de 18 a 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver,
que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Olha aqui para mim um pouquinho, queridos. A forma de nós nos tornarmos filhos de Deus, aceitos, restituídos à nossa posição de filhos, é pelo sangue de Jesus. É através do sacrifício da cruz. É por nós aceitarmos que Jesus morreu por nós e que nós somos pecadores, somos dignos da ira de Deus, somos inimigos de Deus por natureza. Mas Deus nos reconciliou através do sangue de Jesus, através do sacrifício dele na cruz. E para você se tornar filho, para você se tornar filha, você precisa passar pelo processo do novo nascimento. Eu quero fazer uma pergunta para você, presta atenção aí e acompanha comigo. Há algo que ainda o afasta do Pai? Vamos continuar aqui refletindo, compreendendo que o caminho para o relacionamento já foi aberto. Aleluia. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha aqui para mim um pouquinho. Nosso Deus é um ser relacional. Ele nos criou com essa essência. É por isso que nós temos essa necessidade de nos relacionarmos com as outras pessoas. O homem essencialmente é um ser relacional. Você pode ver, nós nascemos em família, né? E nós ansiamos por ter uma família. E a nossa igreja, ela é uma família. É uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus, discípulos amados de Cristo. E Ele nos deu uma família aqui na igreja. E a maior e mais importante obra que Deus fez é nos tornarmos participantes do corpo de Cristo. E nós termos desenvolvermos um relacionamento com Deus, com o nosso Criador. O sábio Salomão, ele disse o seguinte, olha só o que o sábio Salomão falou. Eu acho muito interessante esse texto. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Queridos, nós fomos criados para sermos seres eternos. E nós vamos viver pela eternidade. E hoje é o tempo de decisão da pessoa decidir se ela quer passar a eternidade com Deus ou longe de Deus. Deus deu a todos os homens a sede por conhecê-lo, por buscá-lo. Essa questão de Deus, que Deus colocou em nosso coração, o anseio pela eternidade, é o anseio de nós estarmos junto com o Senhor, de nós o buscarmos, porque o nosso Deus é eterno. O nosso Deus é incomensurável e Deus colocou isso em nossos corações. E existe uma lógica no mundo, né, de que todas as pessoas são filhos de Deus. Às vezes você até ouve algum comentário em alguma fila, alguma coisa, nós também somos filhos de Deus, né? E o texto, esses textos que nós lemos aqui, eles falam exatamente o contrário, de que filho é aquele que recebe Jesus. Filho é aquele que reconhece seus pecados. Filho é aquele que confessa com a boca, com os lábios, que Jesus Cristo é o Senhor. Pastor, mas e as outras pessoas? O que elas são? As outras pessoas, elas são criaturas. Enquanto elas não aceitarem, não receberem Jesus em seu coração, elas continuarão sendo criaturas. Deixa eu fazer uma pergunta para você, olha aqui para mim. Você já recebeu Jesus no seu coração? Você já aceitou Jesus no seu coração? Você já pediu para Jesus, Jesus, entra no meu coração, eu reconheço que sou pecador, transforma a minha vida. Se você não fez isso ainda, no final dessa ministração nós vamos estar fazendo uma oração de entrega, tá? Acompanha comigo aí. Quero que você continue acompanhando comigo na apostila. Pois há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens,
o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Olha aqui para mim um pouquinho. Não existe outra forma de nós chegarmos a Deus. Outra coisa que o mundo fala aí, né, constantemente, o que é? Né, todos os caminhos levam a Deus, pastor. Se eu fizer o bem, né, se eu fizer boas obras, né, todas as religiões, elas são como um raio de um pneu de uma bicicleta, né? Todas elas convergem para um único ponto, né? Eu queria dizer para você que todas as outras religiões que não apontam o caminho para Jesus, elas convergem para o caminho da perdição. Sejam elas quais forem, sejam quais forem as boas intenções dessas religiões, né, dessas seitas, existe apenas um caminho para ter acesso a Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador. Não existe como eu alcançar, como eu me chegar a Deus, a não ser que seja por Jesus Cristo. Então eu queria dizer para você que não é Maria, que não é Allan Kardec, que não é Buda, que não é Confúcio, que não são os filósofos, que não são os pais da igreja, não. Existe só um caminho, e esse caminho é Jesus. E esse caminho, ele foi trilhado pelo novo e vivo sangue dele que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Em 1 João, eu quero que você acompanhe aqui comigo agora. 1 João, capítulo 5, versículo 11, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em Jesus, está em seu Filho. Aleluia, eu fico empolgado a falar sobre isso, porque não existe outra forma de nós nos achegarmos a Deus, sabe? É através de Cristo, e somente através de Cristo que somos livres, queridos, transformados e capacitados a entrar na presença santa do Pai, com intrepidez, com ousadia. Olha só o que diz o texto aqui em Hebreus capítulo 11, capítulo 10. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 21. Então nós já temos, queridos, nós temos os meios para nós chegarmos a Deus, né? E esse meio, ele foi conquistado, ele foi possibilitado através do sangue de Jesus, que nos conectou até a presença de Deus, que nos consagrou. Jesus, quando foi rasgado na cruz, quando a sua carne foi rasgada, o véu de separação, né, que existia entre nós e Deus, ele foi rasgado. Eu quero só abrir um parênteses aqui para te explicar, né, que quando você, eu acho que essas ministrações sobre o tabernáculo você vai encontrar em uma das ministrações da missionária Jéssica, tá? Que foi falado sobre o tabernáculo, né? E o tabernáculo, ele representava o acesso até a presença de Deus. E para entrar no lugar santo dos santos, no lugar santíssimo, onde a presença de Deus estava, existia um véu, né? E esse véu ele cobria, né? Ele separava, né, o lugar santo do lugar santo dos santos. E para a pessoa poder entrar ali, ela precisava estar muito bem preparada, sem pecado, sem mancha. E o texto diz que quando Jesus morreu na cruz, esse véu que fazia a separação do templo, ele se rasgou de cima para baixo. E pelo sangue de Jesus, hoje nós temos acesso até a presença de Deus. Nós não precisamos passar por nenhum outro caminho. Nós precisamos trilhar o caminho de Cristo, o caminho da cruz, queridos. Aleluia. Eu quero que você acompanhe comigo aqui novamente, na nossa apostila. Aceite o amor de Deus por você. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. Esse texto é o tema central da Bíblia. Ele fala do amor poderoso, do amor de Deus que atrai os pecadores. Ele fala do amor de Deus ao ponto de entregar o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Esse amor é como se fosse uma declaração, é uma comunicação. Não depende só do doador. Ele se completa na receptividade, na nossa resposta àquilo que Deus colocou para nós. Deus amou você. Olha aqui para mim. Você é amado de Deus, você é amada de Deus, sabe, queridos? Não amou apenas o mundo. O texto acima deixa claro que o amor de Deus alcançou o mundo, sim, alcançou o mundo inteiro. Nós temos 3 significados na Bíblia para a palavra mundo aqui, né? O primeiro significa o mundo físico, o planeta, né? Acompanha comigo aí. No mundo, todavia, apenas uma língua e um só modo de falar. Então aqui Deus está se referindo aqui ao mundo como um espaço físico, né? No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Então está falando do mundo como o planeta, né? As pessoas naquela época tinham só uma língua e estavam, né, em uma região, né? O segundo modo é o modo filosófico. Acompanha comigo aí. Não amem ao mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa outra forma é o mundo filosófico, né, queridos? É o pensamento, né? É a forma de avaliar, de analisar as coisas, né? É a cultura, o comportamento errôneo, é o pensamento que rege a terra, né? Então, Jesus fala que nós não devemos amar o mundo, as coisas que existem no mundo, a cultura do mundo, né? A sua forma de definir as coisas, né? As suas ideologias, né? As suas falsas doutrinas, né? E a sua forma de corresponder às coisas de Deus. Então nós não devemos, né, nos conectar a esse tipo de coisa. E a terceira e última forma, né, que qualificam o mundo, né, são as pessoas. Deus amou tanto as pessoas que deu o seu Filho unigênito. Então Deus ama a coroa da sua criação. Eu e você, presta atenção aqui, nós somos a coroa da criação. Deus nos deu Jesus, Deus enviou Jesus para resgatar aquilo que tinha de mais importante, que somos nós, os seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, que tivemos essa imagem distorcida por conta do pecado, e através do sacrifício de Jesus, hoje nós temos livre acesso a Deus. E daí, quando nós aceitamos Jesus, essa imagem distorcida, ela é restaurada em nós. E nós nos tornamos parecidos com o primeiro propósito que Deus fez de criar o homem conforme a sua imagem e semelhança. Então Deus, Ele nos ama e temos que declarar todos os dias o amor de Deus por nós, pois tudo ao nosso redor e dentro de nós, em nossa mente, as potestades gritam dizendo o contrário. O mundo tenta dizer que você não é filho. O mundo tenta negar isso, porque Satanás, ele foi o primeiro órfão da Bíblia. Ele decidiu se tornar órfão, e agora, como ele não pode fazer nada contra Deus, porque Deus é poderosíssimo, Deus tem todo o controle, ele tenta destruir os filhos de Deus, tenta destruir a imagem de Deus. Então o propósito de Satanás é fazer com que o homem se torne órfão como ele, se desconecte do amor do Pai, e que essa imagem, essa paternidade de Deus possa ser destruída no homem, e assim o homem se torna uma criatura, e assim o homem se torna corrupto. Assim ele desenvolve, né, as piores inclinações, os piores vícios, os piores
maus hábitos, e é isso que Satanás quer. Ele quer destruir a imagem e a paternidade de Deus em nossas vidas, e Deus, através de Jesus Cristo, Ele quer restaurar. Deus me ama, diga muito isso: Deus me ama, eu sou amado por Deus, você é amado por Deus, você é amada por Deus. E Jesus deixou toda a sua glória, queridos, por amor a mim, por amor a você. Você é o alvo do amor de Deus, eu sou o alvo do amor de Deus, queridos. Ele foi para aquela cruz, e aquela cruz ela era minha, eu deveria estar ali, e foi por amor a mim, e Ele foi crucificado. E não somente isso, o Espírito Santo ressuscitou Jesus, e hoje Jesus está assentado à destra de Deus, e Ele enviou esse mesmo poder que o ressuscitou, Ele enviou e colocou à nossa disposição. O Espírito Santo hoje está dentro de nós, Ele habita em nós, Ele é o dunamis, Ele é o poder de Deus em nós, queridos, sabe? E hoje nós temos acesso ao Pai, e o que acontece em minha vida é para revelar a glória dEle por mim, certo, queridos? E o amor dEle por mim, e a sua graça por mim. E as pessoas que me cercam são prova disso, prova do amor de Deus por minha vida. Acompanhe comigo aí. Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já fez uma entrega? Se não, quer entregar hoje? Sim, não? Escreva aí, responda aí. Quarto, viva na verdade, queridos, de que nada mais pode separar você de Deus. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha aqui para mim, não existe nada no universo que possa separar o Filho do amor do Pai. Eu vou repetir, é maravilhoso isso. Não existe nada no universo que possa separar o Filho do amor do Pai, porque Deus ele já nos proporcionou os meios, as formas de nós termos acesso a Ele, e não somente isso, de nós permanecermos em comunhão com Ele, queridos. E nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Estávamos antes separados, queridos. Todos os homens que ainda não aceitaram Jesus estão separados por causa do pecado. Romanos 3:23 fala que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23 fala que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, queridos. Até que a pessoa reconheça que Jesus é o seu único e suficiente Salvador e Senhor, até que ela escolha o amor dele, ela permanece ainda como criatura e não como filha, sabe, queridos? Então nós precisamos decidir, nós precisamos obedecer, nós precisamos decidir querer estar vivos, querer ter esse relacionamento com o Senhor, né? E Jesus ele escolheu, ele decidiu morrer por nós na cruz do Calvário, por nos amar. E antes mesmo que a gente existisse, ele fez isso. E ele nos conectou, ele nos ligou através do sangue, pelo elo do sangue do seu Filho, Deus nos conectou a ele. Você é propriedade privada de Deus. Você pertence ao Senhor. E Ele nunca mais vai te abandonar. As pessoas poderão te trair, isso pode acontecer. As pessoas podem te abandonar, mas você pode ter uma convicção agora, neste momento, que Deus jamais vai te deixar. Ele não te desampara, Ele não te deixa, sabe, queridos? Eu quero compartilhar com você esse texto aqui da palavra de Deus, que fala o seguinte: todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim eu jamais o rejeitarei.
Tem outro texto que fala assim, de maneira alguma o lançarei fora. O mundo, presta atenção no que eu vou te dizer. O mundo ele está muitas vezes interessado naquilo que você pode oferecer. E quando o mundo consegue aquilo que você tem, você já não passa a não ter mais valor para o mundo. Você pode ver que os meios de comunicação, as pessoas vivem por causa da sua fama e da sua glória breve. Mas você pode ver que a pessoa, um atleta, um jogador de futebol, um ator, um cantor, eles têm uma carreira, né? E depois que passa aquele tempo ali, que a pessoa fica velha, ela deixa de ter valor, ela é descartada, né? Esse texto aqui fala, tudo que o Pai me der virá a mim, e o que vier a mim eu jamais o rejeitarei. Então o mundo lança fora, depois que a pessoa perde, né, o seu valor, depois que a pessoa não está mais em condições de oferecer as coisas que ela oferecia quando ela era jovem. Mas olha aqui para mim, queridos. Tem outro texto que fala o seguinte, que ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor não me desampararia. Deus nunca vai te deixar, querido. Você pode ter a certeza e essa convicção. Tudo que o Pai me der virá a mim, os que vêm a mim, eu jamais rejeitarei. Você é aceito, você é um filho aceito pelo Pai. Talvez você tenha sido jogado fora por alguém te descartou, né, como se você fosse uma coisa, né? É o que o mundo faz, né? Ou se sentiu assim, rejeitado, né? Em Deus não existe essa possibilidade. Confie neste amor. Paulo, no texto base desse ponto, ele nos diz que nada pode nos separar, nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Acompanha comigo aqui, queridos. De maneira nenhuma o lançarei fora. Liste aí situações que acontecem com você que fazem você se sentir que não é amado por Deus. Escreva aí na sua apostila, tá? Vou dar um tempinho para você. Aí. 5. Decida confiar nesse amor diariamente. Confie no Senhor diariamente, tá? Venham a mim a todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Amados, a vida cristã é um convite a nós estarmos nos entregando ao Senhor, entregando tudo, entregando a nossa carga, entregando os nossos fardos, as nossas preocupações, entregando a nossa ansiedade, entregando o nosso estresse, entregando a depressão, entregando os medos, entregando as falhas, os vícios, os maus hábitos, entregando tudo ao Senhor. A vida ela nos aperta com cansaços, com tristezas, dificuldades, cargas, né? Tudo de ruim. E o apóstolo Paulo ele nos avisou, né? O apóstolo João, que o mundo todo está no poder do maligno. 1 João 5,19. E ele aprendeu com Jesus, né? Em João capítulo 16, versículo 33, você vai encontrar lá o seguinte: o mundo todo está sob o poder do maligno. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós estamos no mundo, não existe uma vacina, né? Não existe um antídoto que te livre de passar por aflições, de passar por dificuldades. Isso faz parte do nosso processo de crescimento, né? E esse mundo ele grita a todos que não há amor. Você vê por aí as pessoas dizendo não, ninguém se importa. Você vê pessoas desejando o mal umas das outras, pessoas querendo se vingar, pessoas se posicionando, pessoas estabelecendo uma bandeira ideológica em cima de partidos, de pessoas, e por conta disso odiando aos outros, né? Querendo o mal dos outros. E às vezes até mesmo os filhos do pai começam a acreditar nessas mentiras por causa da influência que isso tem, né, no dia a dia, e passam horas, dias, até anos sem experimentar esse lindo amor do Pai. Aqui, às vezes dentro da própria igreja nós vemos isso. No entanto,
O amor de Deus, ele está disponível para todos, em todo lugar, em qualquer situação, queridos. Entenda, estenda a mão e abra o seu coração e se aproprie dele, né? E entenda que o amor de Deus está disponível para você, queridos. Isso não é um sentimento, o amor não é um sentimento. O amor não é uma impressão. O amor não é pautado em circunstâncias, em você estar feliz, estar triste. Não, queridos. O amor é uma decisão que você toma todos os dias. É uma ação concreta, acompanhada, né, de uma decisão de fazer aquilo, tá, queridos? Você deve decidir tomá-lo ou não. O amor, em nosso caso, além de ser uma ação, é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Ele é o amor. Deus é amor, né? A gente tem lido isso, né? Eu quero confirmar esse texto contigo aqui. Acompanha comigo. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, aleluia. E todo aquele que permanece no amor de Deus, permanece em Deus e Deus nele. 1 João capítulo 4, versículo 16. Queridos, Deus é amor. E o perfeito amor lança fora todo medo. E Deus se identifica com o amor. Ele poderia se declarar verdade, olha só, justiça, força, poder, autoridade, santo ou qualquer outra qualidade dos seus atributos. Esses atributos aí você vai aprender fazendo a escola IDM e a IDL, né? Quais são os atributos de Deus, né? Do caráter de Deus, né? Mas Deus, ele se identifica como sendo o Deus do amor, o Deus que ama, o Deus que se importa, o Deus que tudo crê, que tudo suporta, que espera o melhor das pessoas. Decida viver todos os seus dias pautado nesse amor e nessa verdade. Se firme, queridos, no amor. Estabeleça a sua edificação da sua vida, da sua casa, sobre esse fundamento, sobre o amor, queridos. E nesse amor você vai ter estrutura para suportar muitas coisas, né? Então coloque o seu coração, a sua mente, tudo à sua volta, deposite aos pés do Senhor, sabe, queridos? E eu gostaria de concluir essa mensagem aqui, dizendo que agora que você já recebeu Jesus e já entendeu que esse amor é a sua vida, decida andar nele. Não pode parar no processo. Eu já aceitei, né? Tem muita gente que já aceitou, já se entregou, mas parou no meio do caminho. Não deu sequência, você precisa continuar, né? A vida cristã, eu já falei em algumas vezes que ela não é uma corrida de velocidade, ela é uma corrida de resistência. E a resistência, queridos, ela nos leva a desenvolvermos um fortalecimento muscular e a podermos nos manter sempre constantes, sempre firmes, né? Eu falei no comecinho aqui que se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu gostaria de fazer uma oração com você, para que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço os meus pecados. Reconheço que foram eles que te levaram a morrer por mim na cruz. E neste momento, Senhor, eu aceito o teu sacrifício na cruz do Calvário por mim. Eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que sou falho. Eu quero rejeitar agora toda a obra do diabo sobre a minha vida. E eu quebro todo pacto, toda maldição, todo acordo, tudo aquilo que foi feito por mim consciente ou inconscientemente com as obras das trevas. Eu rejeito tudo isso sobre a minha vida e sobre a minha família. E eu declaro, neste momento, com os meus lábios, que Jesus Cristo é o meu Salvador e o meu Senhor. E a partir desse momento eu estou salvo. Aleluia! Você que fez essa oração, que ainda não tinha feito, você agora é um filho de Deus, é uma filha de Deus. E eu gostaria de fazer mais uma oração
para as pessoas que aceitaram, que já fizeram essa oração, mas que ficaram paradas no meio do caminho. Ore comigo. Senhor Jesus, eu já te aceitei, eu já te recebi, eu sou um filho, eu sou uma filha, porém eu fiquei parado no meio do caminho. Eu peço que tu me ajudes, como filho pródigo, a cair em si, e para que eu possa retornar ao primeiro amor. Deus, restaura a chama do primeiro amor. Eu quero continuar te amando e te servindo. Eu entrego o controle da minha vida a ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero finalizar aqui, queridos, essa ministração com esse versículo: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Em quais momentos você ainda não se sente amado por Deus? Reflita aí. Obrigado por você estar participando. Eu quero te encorajar a continuar, tá bom? Obrigado por me ouvirem. Tenham uma excelente semana. Que Deus abençoe e até nosso próximo encontro. Deus abençoe você.